Olá, eu venho hoje tirar algumas dúvidas sobre a ginástica da nova era e o método euterapia. Bom, para quem não conhece, a ginástica da nova era é um trabalho que tem como objetivo tirar as memórias gravadas nas membranas das células. Quem quiser saber um pouco mais, pode assistir o nosso vídeo no YouTube, que vem com o mesmo nome, Ginástica da Nova Era. É um pouco maior, tem um pouco mais de 30 minutos, é um pouco cansativo, mas vale a pena assistir. Bom, a ginástica da nova era, respondendo à pergunta de alguns e-mails que nós recebemos, por que ela é realizada através de movimentos? Bom, eu como terapeuta venho trabalhando com algumas pessoas também, utilizando alguns outros métodos para retirar memórias de células através de massagem, de terapias vibracionais. Porém, nem sempre tem produzido o mesmo efeito. E por quê? Porque não é um método eficiente? Não, não é isso. Porque o que acontece? Quando nós estamos trabalhando com alguém, por mais que o terapeuta tenha todo o amor do mundo e tenha uma grande experiência e uma eficácia no método que está sendo utilizado, mas do outro lado existe uma pessoa que, embora esteja aberta para estar recebendo o processo de cura, claro, senão não estaria presente, né, na tua clínica, no teu consultório, mas existem às vezes aspectos inconscientes de bloqueios que muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento disso. O que ela mais quer melhorar, resolver determinadas situações impeditivas, desgastantes da sua vida, mas ao mesmo tempo existem esses bloqueios. E isso faz com que, de acordo com o arbítrio que cada um de nós temos, e com esse porteiro, né, que se chama esse bloqueio, que vai agir de todas as formas para impedir a atuação do teu método, fica difícil ter uma eficiência nesse tratamento. Às vezes o tratamento se torna um pouco mais extenso, né? Você tem que estender mais esse método e mesmo assim os resultados que acaba tendo não são aqueles esperados. Quando nós trabalhamos com os movimentos, funciona de uma forma diferente, sim. E por quê? Porque primeiro que tudo na vida é movimento, e quando eu falo tudo na vida é movimento, eu não estou falando só a nível do planeta, mas a nível de universo. Faz parte do universo o movimento. O fluxo da vida flui assim. Faz parte da natureza o movimento. Isso representa evolução, isso representa fluxo natural, isso representa encerramento de ciclos para abertura de um outro ciclo. E quando a pessoa se propõe a vir ao seu espaço e ela mesma executar os movimentos que são necessários para desorganizar todo um sistema formado, o que eu chamo de sistema formado? Quando nós temos uma programação celular, nós temos uma organização de células agindo de acordo com o sistema para que seja materializado, para que essa célula possa ser fiel à memória que ela traz, à programação que ela traz. Então, sim, nós temos um sistema funcionando de acordo com uma programação. Quando essa pessoa ela está executando os movimentos para desorganizar esse sistema, todo o sistema dela está recebendo a seguinte informação: apesar de existir um bloqueio, apesar de existir uma certa resistência em liberar, em soltar determinados padrões, determinados conceitos da minha vida, que às vezes são exatamente até pela mesma memória, pela mesma programação que essa pessoa tem medo, insegurança, enfim, pode ser N situações aí, é a própria pessoa que está produzindo isso. Não só o sistema dela está recebendo essa informação de desorganização, de ação para desorganizar esse sistema, como ela está vibrando e mandando para o universo a mesma informação. Então, respondendo uma outra pergunta que também me fizeram, por que muitos alunos, né, amigos, às vezes indicam pessoas para estarem fazendo esse método porque sentiram a eficiência, o resultado, enfim, e as pessoas digam assim: olha, vai fazer a ginástica da nova era, mas
Você tem que ter coragem. E por que as pessoas dizem isso? Primeiro que eu interpreto essa palavra coragem da seguinte forma. Coragem para mim é agir com o coração. E eu sempre digo, quando a pessoa vem procurar esse método, ela já está com coragem porque ela já está agindo com o coração. É o lado dos dons divinos dela, é o lado da missão divina, do átomo original dela que está vindo procurar esse método. Por quê? Para retirar tudo aquilo que é impeditivo e que não faz parte do original dela. Porém, quando existem esses bloqueios na pessoa, é claro que a pessoa está causando, e eu digo a pessoa está causando porque, embora nós terapeutas que atuamos com esse método, que vamos estar passando os movimentos aos quais ela precisa executar para desorganizar essa estrutura, mas é ela que vai estar realizando, nós não vamos estar fazendo por ela e nem fazendo para ela. Então, todo o sistema dela está recebendo essa informação. Olha ela se movimentando, olha ela agindo, olha ela desorganizando. Então vai existir um conflito, sim, interno dentro dessa pessoa, porque uma parte traz um bloqueio. Aqui não pode ser mexido, aqui não pode mudar uma estrutura, porque existe medo, porque existe insegurança. E o outro lado da pessoa, que eu diria é o mais forte, acaba sendo mais forte porque estamos trabalhando com a parte mais densa do ser humano, o corpo físico. Estamos trabalhando com o átomo, é aquele que forma a matéria. Estamos trabalhando com as células que compõem tudo que é matéria, a energia condensada. Então, nesse grande conflito, quem vai vencer? Se a pessoa continua frequentando as aulas, fazendo o método, fazendo a tua atividade, é claro que o mais denso acaba vencendo. E quando os amigos dizem assim, mas precisa ter coragem, por quê? Porque a pessoa vai sofrer muito, é dolorido, existe algum tipo de transtorno. Eu diria assim, o que vai acontecer com essa pessoa é exatamente conhecer tudo o que os seus bloqueios inconscientes, a tua resistência inconsciente causa na vida dela, o quanto segura, o quanto é impeditivo. Por quê? Vai existir esse conflito? Sim, existem duas partes ali brigando, uma que não quer mudar e outra que está fazendo todo o movimento e mandando toda a informação através da parte mais densa para desorganizar essa estrutura. Então, no meio disso, quem está? A própria pessoa. Quem é a própria pessoa? O projeto original divino da pessoa. Quem é essa pessoa? Quais são os dons dela? Qual é a missão dela? Para que ela veio? Do que ela gosta? Esses dois conflitos vêm de onde? Quem são essas partes? Então, a pessoa começa a se encontrar no meio de tudo isso. Eu diria, para algumas pessoas, esse é um processo um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais conflituoso. Por quê? Não é fácil a gente se deparar com as nossas próprias dificuldades, com os nossos bloqueios. Não é fácil a gente separar, né, essa bagunça, colocar cada coisa no seu lugar para a gente se encontrar nesse meio. Então eu diria assim, quando os alunos brincam, né, é necessário ter coragem, eu diria assim, se você agir com o coração, que é a coragem, você passa por essa situação sem nenhum transtorno. Por quê? Porque você tem a consciência que todos esses conflitos é simplesmente uma ponte para que você consiga entrar em sincronia com o seu próprio eu, com os seus dons divinos, com aquilo que é seu original. E foi aí que nós casamos com a ginástica da nova era o método euterapia. Porque toda memória que é retirada causa uma desorganização no sistema, ou seja, a pessoa muitas vezes viveu uma vida inteira agindo em uma determinada programação, sabendo lidar mesmo com os aspectos negativos dessa programação. No momento que essa programação é tirada, como que essa pessoa se sente? Sem referencial, sem chão, sem saber o que fazer, sem saber o que gosta, muitas vezes vazia, muitas vezes perdida. Por quê? Porque ela aprendeu a viver um aspecto que nem sempre era dela,
que foi adquirido, numa gestação, que foi adquirido dos seus ancestrais, de padrões ancestrais, que foi adquirido de acordo com ambientes, com situações em que viveu, enfim, pode ter N fatores aí. Mas é o referencial que ela tinha. Até então, essa pessoa, ela precisa ativar nela aquilo que é dela de original. Algumas pessoas me perguntam, respondendo mais uma pergunta aí que foi feita por e-mail. Vocês retiram uma memória celular e colocam uma outra memória no lugar? Não colocamos uma outra memória no lugar. Nós tiramos sim todas as memórias impeditivas e ativamos aquilo que é original de cada um. É a única forma de nós nos encontrarmos e nos conhecermos dentro daquilo que é nosso de verdade. Então, o euterapia, ele vem fazendo essa função. É um trabalho realizado através dos batimentos cardíacos, do próprio batimento cardíaco da pessoa, onde o nosso propósito é fazer com que essa pessoa se afine com o seu som original, com o seu ritmo original, com a sua luz original, para dessa forma ir acionando e ativando dentro de si os seus dons divinos, a sua missão, os seus aspectos positivos e tudo aquilo que a pessoa traz de divino dentro de si. Quem quiser conhecer mais sobre esse método de euterapia, pode entrar no blog euterapia.blogspot.com.br e para ter mais informações. Voltando às perguntas que são feitas para a gente sobre a ginástica da nova era, eu acho interessante colocar, uma pessoa aqui perguntou para nós, bom, eu já havia passado por vários métodos terapêuticos de mudança de crenças, padrões, né, mentais, formas, pensamentos, já fiz várias terapias para trabalhar o meu campo emocional, por traumas, medos, enfim. Tenho uma prática espiritual com frequência, né? E mesmo assim, algumas questões da minha vida ainda estão meio que fechadas, e sempre que eu consigo resolver uma questão, outra se apresenta de uma forma diferente. Então eu diria assim, dentre de outras respostas que a gente poderia estar dando, até porque, né, para ser mais específico, teria que estar conhecendo exatamente todo o processo da pessoa que fez essa pergunta, que eu acredito que ela vai saber assistindo esse vídeo. Mas, respondendo sobre a ginástica da nova era e de que forma a gente atuaria nessa questão. Primeiro que, geralmente, nós, seres humanos, acabamos por nos trabalhar de formas separadas, ou seja, trabalhamos os nossos aspectos mentais, trabalhamos crenças, padrões de pensamentos, para resolver determinadas questões. Às vezes conseguimos resolver, às vezes conseguimos amenizar. Aí partimos para os aspectos emocionais, às vezes pela própria indicação do próprio terapeuta. Aí começamos a atuar nos nossos bloqueios, medos, nos aspectos emocionais mal resolvidos. Resolvemos algumas partes, outras não. Acabamos indo trabalhar os aspectos espirituais, porque começamos a ter conhecimentos que precisamos dessa parte também. Porém, quando abordamos e olhamos para a nossa parte física, infelizmente ainda olhamos de uma forma não tão respeitável como deveríamos. Por quê? Há mais de 20 anos que trabalho nessa área de atividade física, sempre me entristeceu muito a forma como nós humanos olhamos o corpo. E é algo assim que eu até me emociono, porque eu digo assim, o nosso corpo, ele é uma estrutura, uma construção divina totalmente preparada para vencer terremotos, vendavais e tempestades, porque vivemos tudo isso em todos os nossos campos, emocional, mental, energético, espiritual, e continuamos firmes, por mais transtornos, por mais que abale a nossa estrutura física, mas sempre arrumamos um jeito de nos manter. Então eu digo assim, que engenheiro divino que construiu essa estrutura, né? Então, tudo aquilo que nos abala nos outros campos
com certeza traz vestígios, deixa vestígios no nosso corpo físico. E por quê? Porque estamos falando, quando falamos de corpo físico, estamos falando da parte mais densa do nosso ser. E sempre quando eu vejo matérias, documentários, né, mensagens sobre essa mudança agora, essa transição planetária, eu sempre penso sobre isso, sempre reflito sobre isso, porque nós estamos no planeta mais denso e o nosso corpo físico é a parte mais densa. Então ele com certeza traz registros e traz memória de tudo aquilo que vivemos, que sentimos, que pensamos, que captamos. Então, se trabalhamos os outros campos, com certeza vamos precisar trabalhar no nosso corpo físico também, para retirar essas memórias que estão gravadas nele. Porque por mais que conseguimos resolver uma situação em um desses aspectos, tanto mental, quanto emocional, quanto espiritual, pode ser que essa situação não se repita mais da forma como havia sendo repetida ou como se desenvolveu. Mas, porém, se essas memórias ainda estão presentes no nosso corpo físico, isso vai se materializar de uma outra forma, até porque não podemos esquecer que as nossas células, elas têm exatamente essa função, ser fiéis à ordem que elas receberam. Então, de uma forma ou de outra, com certeza ela irá materializar a mesma situação de uma forma diferente. Quem quiser maiores informações, o nosso telefone aqui em São Paulo é 11 3539 6561 ou acesse o nosso blog ginástica da nova era.blogspot.com.br.